Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritz da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Sou portadora do RU 2822255. Eu estou fazendo uma série de vídeos aos quais estou abordando o meu estágio supervisionado de gestão educacional. Então, desde já peço que deixe um like, comente e compartilhe meu vídeo para que o meu estágio esteja sendo validado. Então, para quem quer acompanhar os próximos vídeos, eu já peço que se inscrevam também no canal. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma de vídeos, como ele está sendo, né? Eu sempre falo em todos os vídeos, na minha introdução, né? Para quem já está acompanhando, né, meus vídeos já sabe que eu faço isso, né? Então, gente, o cronograma é o seguinte: no dia 17/6/2021, com a abertura, com a apresentação, conceitos gerais e a respeito do meu estágio e sobre as mídias digitais. No dia 28/6/2021, foi um vídeo explicativo sobre a história das mídias digitais. Nesse vídeo eu falei sobre história do Facebook, história do WhatsApp, entre outros mídias digitais de extrema relevância para a sociedade em tempos de pandemia. Mas não só em tempos de pandemia, em toda a vida. Nossa, vamos ocupar essas mídias digitais enquanto elas existirem, e elas são muito importantes. Então, falei sobre a história delas. E no dia 21/6/2021, eu fiz a parte 1 do mini treinamento de mídias digitais. E foi um vídeo bem legal, bem dinâmico. Então, no dia 22/6/2021, eu fiz a parte 2 do mini treinamento de mídias digitais. E hoje, dia 23/6/2021, eu estou fazendo a parte 1 de tecnologias e mídias digitais na educação. Como o próprio título já diz, eu falo sobre tecnologia e mídias digitais na educação. Vai ser um assunto bem abrangente. Também estarei lendo para vocês algumas citações. Vai ser bem interessante, bem conceitual e vai agregar bastante valores para a vida de vocês, assim como para a minha. Agregou, está agregando, né? Mas eu nunca trago para vocês uma coisa que eu não sei, então não me baseio em fontes, em artigos que têm relevância, né, acadêmica, né? Então, é assim que funciona o meu trabalho. Então, no dia 24/6/2021, eu trazerei para vocês a parte 2 de tecnologias e mídias digitais na educação, pois é um assunto muito abrangente. Então, esse assunto, ele nos dá disponibilidade de estar fazendo 2 vídeos. Isso é muito legal, é muito interessante, que a gente aprofunda um assunto. E quando a gente aprofunda algo, a gente se torna pessoas mais intelectuais, capazes de debater e discutir sobre assuntos sem ter nenhuma dificuldade ou pouca dificuldade, né, gente? Então, no dia 25/6, estarei falando sobre mídias digitais em tempos de pandemia. Será um vídeo também bem conceitual, mas vou falar mais sobre assuntos da atualidade, explicar a importância também das mídias digitais na pandemia, através de artigos também irei me basear, mas não só artigos, como sites e outras coisas em geral que tenha relevância acadêmica. No dia 28/6/2021, então estarei trazendo para vocês a palestra com a ministrante Sabrina Hung-Ninderaldi. Gente, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, sabe? Se você tá vendo esse vídeo, é assim. Então, no dia 29/6/2021, estarei falando sobre a evolução da mídia para digital. Não estarei falando de mídia digital, né, gente? Estarei falando da evolução da mídia para digital, né, gente? Vocês compreendem, né? No dia 30/6/2021, estarei trazendo um assunto bem
impacto, né, gente, que é a exclusão digital, e é um dos assuntos que eu estou mais empolgada para falar com vocês. Não que os outros sejam menos interessantes, né, gente, mas exclusão digital, ele é um assunto diferente, né, não é um assunto que a gente vê falar todo dia, mas é uma coisa muito importante a gente saber. Então, no dia 1º de 7 de 2021, estarei trazendo para vocês um vídeo falando sobre o que é dia 1º do 7, tá, gente? Se eu falei errado, me desculpa, estou repetindo, pois não sei se falei certo ou errado. O que é a mídia digital? No dia 2/7/2021, estarei fazendo um encerramento, conclusão, agradecimentos e posicionamentos finais. Esse vídeo ele é muito importante, eu sempre ressalto isso nos meus vídeos, pois estarei agradecendo aquelas pessoas que tiraram um tempinho do seu dia para me ajudar, para fazer parte do meu estágio, né? Tem muita gente que a gente considera, né, que às vezes não pode nos ajudar, né? Então eu vou agradecer a todos que me ajudaram. Agora também estarei agradecendo a todos vocês que estão me ajudando no meu estágio, participando dos vídeos, comentando, dando like. Eu sou muito feliz por ter pessoas assim, com essa disponibilidade, né, de ajudar uns aos outros. Então, o tema proposto para o meu estágio é as mídias digitais e a sua necessidade em tempos de pandemia. Como se comunicar com essas ferramentas disponíveis, né? Então, no vídeo de hoje, eu estarei abordando a respeito de tecnologias e mídias digitais na educação, que é um assunto muito relevante para a sociedade, né? Não só para a escola, não só para os alunos, mas não só para os pais, mas para toda a sociedade, a população em geral, porque a gente deve e tem o dever de participar da escola, né? Os projetos que a escola cria, as pessoas têm que interagirem com a escola, a sociedade tem que estar na escola participando, um dever como cidadão participar das atividades proporcionadas pelas escolas da sua região, né? Então, isso é uma coisa que esse assunto é muito relevante não só para mim, não só para você, mas para toda a sociedade, que engloba, né, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, né? É muito importante não falar sobre isso, né? E eu, como futura professora, né, eu pretendo abordar esse assunto com bastante clareza, né? Bastante coerência, né? Baseada em argumentos que sejam de extrema relevância, artigos acadêmicos, né? Então, as tecnologias e as mídias digitais aplicadas à educação, elas implicam no uso de diversas linguagens, né, gente? Na aprendizagem de novos conceitos e também no desenvolvimento de diferentes práticas pedagógicas realizadas. Então, desenvolve então o ser humano, né? Estudar as tecnologias das mídias digitais, elas causam desenvolvimento, né? Tanto no currículo, né? Tanto nas práticas pedagógicas, tem toda uma funcionalidade envolvida, né? Eu estou ajeitando aqui o meu tripé para que eu possa me comunicar melhor com vocês. Então, gente, eu vou começar então a abordar com vocês sobre o conteúdo, né? As tecnologias e as mídias digitais na educação. Então, as mudanças sociais e tecnológicas ocorridas nos últimos tempos, decorrentes de um processo histórico, elas evidenciam novas demandas em relação ao modo de pensar, também de agir e também de se relacionar na sociedade e também de adquirir conhecimento. Então, Kensky, que é um pensador, ele diz que a evolução tecnológica ela não se restringe apenas
ao novo uso de determinados equipamentos e produtos. Ele altera comportamentos, a ampliação, a banalização do uso de determinada tecnologia. Impõe-se culturas existentes e transformadoras. Não apenas do comportamento individual, mas também de um determinado grupo social. Então, o homem ele necessita culturalmente, mediante pelas novas tecnologias que são contemporâneas, né? Então, o avanço das tecnologias ela interfere então no comportamento e também nas formas de relacionamentos dos grupos sociais. Então, ele pode modificar a cultura, né? Toda a sociedade pode ser modificada. Essa nova cultura social, então, ela surge então em mudança, em consequência, né? As mudanças tecnológicas, né? Os avanços tecnológicos, transformações da tecnologia, né? Então, isso oportuniza novos meios da gente estar, então, aí se comunicando. E isso pode tanto mudar nossa vida e, ao mesmo tempo que somos moldados, né, por ela, né? Então, esse novo cenário social, né, essa nova situação na sociedade, onde a tecnologia e as mídias digitais estão envolvidas, nos insere num contexto de cibercultura, né? Então, Lemos, ele nos diz que o que é fruto das nossas novas relações sociais a partir da apropriação criativa de novas tecnologias, né? E ele ainda nos fala em que o receptor também torna-se um emissor potencial, proporcionando democratização do acesso de informações. A cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade estruturada através de uma conectividade telemática generalizada, que ampliando o potencial comunicativo, né, proporcionando a troca de informações sobre as diversas formas, e então nos fornecendo agregações sociais, né? Então Lemos ele nos transmite, né, essa citação, né? E ela nos traz um conceito, então, de cibercultura, né? O que é cybercultura, né? Então, gente, a partir dessa citação de Lemos, né, esse pensamento de Lemos, a gente percebe que no âmbito educacional a escola ela vem aos poucos, né, procurando, né, entrar nesse mundo, nessa nova realidade, né, tecnológica que está se apresentando, então, na nossa sociedade, em setores como, por exemplo, eu posso citar a medicina e na indústria, né? Então, podemos observar que o uso e integração de recursos tecnológicos, né, as práticas profissionais dessas áreas, elas acontecem de maneira mais rápida, né? E na educação, ao contrário que na medicina e na indústria, na educação, são necessárias mudanças no currículo escolar, né? Bem como também na mudança, né, das ações, né, dos professores, né, que fazem parte da escola, né. Então, tem tudo isso que tem que ser mudado na escola. Não é tão fácil como na indústria e na medicina, né. Então, as tecnologias na escola, sua implementação não é uma coisa simples, né? É um processo demorado. Então, as pessoas, os professores, aquelas pessoas que ensinam, né? Elas costumam começar utilizando para melhorar o desempenho dos padrões existentes, né? Que a maioria dos professores eles se utilizam simplesmente, né, de materiais didáticos como o livro, né?
Então, aos poucos, alguns educadores, eles vão inserindo, né, as tecnologias, né, para a educação, né, mas isso é um processo demorado, tá? Não é uma coisa do dia para a noite, né? Então, as tecnologias na escola, não quer dizer que é só garantia de melhoria na qualidade do ensino, mas também que as possibilidades de aprendizagem elas podem serem ampliadas. Como assim? Se você tem acesso a uma rede tecnológica, as tecnologias com ligação às mídias digitais, com certeza você vai poder ter mais um acesso a conteúdos que você talvez não tenha só com os livros didáticos, né? Você pode buscar implementar esses conteúdos através de sites acadêmicos até mesmo, né? Onde os conteúdos são verídicos, né? São vistos e revistos por meio de supervisores acadêmicos. Então, a gente tem que pensar também que a implementação das tecnologias na escola, elas não vão só mudar a qualidade do ensino, mas elas podem nos dar possibilidades de aprendizagem mais ampliadas, né? Podemos ter acesso a outros conceitos, a autores diferentes, talvez, por exemplo, um autor tem um pensamento específico e outro tem outra ideologia totalmente diferente, mas ambos englobam, né, um mesmo conteúdo, um mesmo conceito, quem sabe, né? Então, é bom a gente ter as tecnologias na escola, pois elas fazem isso, elas dão a possibilidade de você ter uma segunda opinião, né? É como se você fosse um médico, né? E descobrisse uma doença terrível, mas você quisesse uma segunda opinião. Então, com o inserimento, né, das mídias digitais, tecnologias de educação, você pode ter essa possibilidade, né? Então, quando você se conecta à internet, a escola ela se comunica diferente, né? Não só com os seus alunos, né, mas com todo o corpo, né, escolar, né? E ela fica mais sintonizada com as informações disponibilizadas na rede, né? E assim, ela entende melhor as questões sociais, também as questões culturais, entre outras questões que estão ali interligadas, né, com a tecnologia, né? É muito importante, então, a gente ter as tecnologias e as mídias digitais para a gente entender melhor o comportamento, né? Acerca também da sociedade, né? Desse modo, a gente pode também dar outras percepções a professores que talvez não vê, né, a tecnologia como algo bom, né? Porque existem muitas pessoas que se formaram há muitos anos, né? E vê, por exemplo, a educação à distância como se o aluno não aprendesse nada, né? Eu já ouvi muita gente falando assim que educação à distância não é nada, né? Então, essas pessoas, elas podem, não só professores que têm esse pensamento, né? Mas as pessoas, elas podem também mudar esse pensamento, né? Acerca de novas percepções, né? Quando elas têm acesso, né, a alguma informação, né? Elas entendem melhor o que se trata, né? Então, eu justifico, né, o desenvolvimento deste estudo com base na importância, né, da tecnologia, né, ser utilizada, né, por parte dos professores, né,
ela é parte, né? O professor, né? Ele é parte, né? Do processo de integração de conteúdos, né? O professor, ele nos transmite o seu conhecimento, né? Então, quando o professor, ele agrega um conhecimento novo, né? Como assim, conhecimento novo? Por exemplo, um professor, ele aprende algo, ele transmite algo aos seus alunos. Então, quando um professor, ele se utiliza das tecnologias, eles podem nos passar esses conhecimentos através da sua possibilidade, né? Pois é uma pessoa capacitada e ele pode nos passar esses novos conhecimentos. Então, ele tendo acesso à tecnologia, consequentemente, ele vai nos beneficiar, né? Então, como eu estava dizendo, a educação, o professor e a educação, eles têm que estar totalmente interligados. O professor, ele tem que buscar novas formas de educação, né? E agora, com a pandemia, né, os alunos, eles têm que buscar conhecimentos através de tecnologias, né? Uma educação totalmente à distância, né? Então, o desenvolvimento de atividades às distâncias, ele não é tão simples assim, né? Ainda mais de forma remota, que não foi planejada. Então, quando um professor, ele sabe utilizar, né, de ambientes... Quando um professor, então, ele sabe utilizar de ambientes virtuais de aprendizagem, ele pode passar essa forma dele, seu conhecimento para os seus alunos, então ter uma comunicação mais interativa, né, mais dinâmica. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a integração das tecnologias e a mídia digital no contexto escolar. Então, principalmente agora, na pandemia, os profissionais de educação, como professores, eles vêm cada vez mais se utilizando, né, das tecnologias e as mídias digitais na escola, como, por exemplo, netbooks, né? Eu, quando me formei, né, no terceiro ano, não tinha, né, tanta essa possibilidade, né, esse acesso, né, aos netbooks, né, pois tinha bem pouco, se não me engano, na escola, né, não dava para todo mundo, nem tive acesso, então, aos netbooks, né, mas agora, né, eu até vi, né, no jornal da cidade, né, que vieram mais, né, uma coisa boa, né, para a escola do estado, né, da minha cidade, né, então, também outras ferramentas como computadores, na internet, né, na minha escola, né, a estadual, tanto a estadual quanto a fundamental, desde as séries iniciais, né, sempre teve internet, né, e computador, o que pra mim, na minha época, era uma coisa incrível, né. Por que era uma coisa incrível, né? Porque na época eu não tinha acesso em casa à internet, né. Então, quando eu chegava na escola, nós tínhamos uma disciplina de informática, né? Então, a gente ia pra lá, era uma coisa muito boa, me divertia muito lá, e os professores, eles deixavam, né, a gente jogar, né, se divertir, era uma coisa dinâmica, né, e muito interessante, né, então os computadores da internet, eles desenvolvem, né, a capacidade dos alunos também, né. Por exemplo, eu fazia pesquisas que eu não poderia fazer em casa, né? Pesquisava sobre toda a sociedade, né? Toda a história, né? Pesquisava sobre corrupção, eu pesquisava sobre impeachment, pesquisava muitas coisas que eu não tinha acesso em casa, né? Não tinha acesso nos livros também, né? Porque a internet, ela facilita todas as coisas, né? Tanto facilita quanto atrapalha, né? Como com o uso excessivo, né, ela atrapalha, né, a vida das pessoas, mas com um uso mais restrito, há coisas que são importantes na sociedade, como para
pesquisas escolares, para pesquisar receitas, coisas que agregam valores, né? Não somente redes sociais, mas isso também é importante. Pois a gente precisa se comunicar, mas não ficar, por exemplo, muito tempo só olhando coisas sem nexo na internet, né? Também as escolas, algumas, né, já possuem lousa digital, né? Eu não tive acesso ainda a essa ferramenta, nunca tive na escola, né? Faz quase 3 anos, né, que eu saí, né, que eu terminei meu ensino médio, né? Então eu não tive acesso a isso. Mas pode ser que já tenha, né? Até nem questionei nenhum professor, né, do passado, né, para saber sobre isso, né? Então essa realidade, ela trouxe implicações para a prática de ensinar, né? Então os profissionais de educação, né, eles têm que buscar uma formação mais consistente, né, para lidar, né, com essa nova realidade. E assim, dessa forma, eles complementar, né, as suas atividades diárias, né, com os recursos tecnológicos. Outro aspecto importante também é que a gente vive numa sociedade que a tecnologia, as mídias digitais, elas estão constantemente avançando, né? Então, a gente não pode retroceder, né? A gente tem que evoluir junto, né? Então, a gente tem que entender, né, o potencial, né, pedagógico, né, que as mídias digitais e a tecnologia, elas nos dão possibilidade, né? Então, as mídias digitais e as tecnologias incorporadas à educação, elas transformam vidas, né? Eu vejo muita gente que estudou na internet para fazer o Enem e aprendeu muito mais do que somente aqueles que iam nas aulas presenciais, né? Então, essas ferramentas das tecnologias, elas trazem consequências boas, né, para para a vida escolar, né, para o contexto escolar. Então, é fundamental a gente ter acesso e saber como utilizar essas mídias digitais, não só na nossa vida, né, mas também no contexto escolar, né, principalmente, né. Então, a utilização das tecnologias e as mídias digitais, ela pode ocorrer de diversas formas, né? E ela pode dinamizar, né, todo o processo, né, da fundamentação do ensino, né, e aprendizagem, né? Mas a gente tem que lembrar que o uso das tecnologias de informação e também de comunicação na educação, por si próprias, né, somente elas não garantem mudanças tão significativas assim na educação, né? Isso porque as tecnologias e as mídias digitais, ela é prescindível, né, que ela seja manipulada, né, por profissionais que estejam envolvidos, né, em todo o ato de educar, de ensinar, né. Então, a cybercultura, ela tem desencadeado, né, mudanças na vida, né, dos cidadãos, das pessoas, né, no processo, então, do consumo, né, e aquisição, né, de informações, né. Então, o cyberespaço é um novo meio de comunicação, né, como eu já falei.
e que surge de uma interconexão que engloba como eu posso explicar para vocês? Uma interconexão mundial de computadores. Isso significa, no termo específico, não apenas uma infraestrutura material da comunicação digital, mas também um universo oceânico de informações que abriga então os seres humanos que estão dentro, né, inseridos nesse conjunto tecnológico, né. Então esse processo, né, que engloba toda a cultura, né, que desenvolve, né, toda uma sociedade, né, suportado, quer dizer, na tecnologia digital, ele coloca a escola, nesse sentido também coloca os professores, a uma grande necessidade de discutir, né, os processos de utilização, integração e apropriação de mídias digitais às práticas de ensino, né, no modo de ensinar, né. Porém, né, nem tudo são flores, né, nem todas as pessoas, como eu posso explicar para vocês, nem todas as pessoas elas sabem utilizarem, né, as tecnologias, né, como uma forma de benefício, né. Inclusive, muitos professores, né. Então, muitos professores eles não sabem como ensinarem os seus alunos a usufruírem das tecnologias e das mídias digitais, pois eles não se entregam, né, a essa nova mudança, né. Então, alguns professores, eles se sentem agora em período de pandemia, né, inseguros, né, em relação, né, a todas essas tecnologias digitais, pois é complicado, né? Eu entendo, né? Você ter que trabalhar com uma ferramenta que você não sabe utilizar, né? E muitas vezes até, né? Já ouvi alguns casos de professores, né? Formados, pessoas intelectuais, inteligentes, né? Que eu sabem ensinar, né, gente? São bons professores, porém, eles não. Eles sabem a utilização somente de livros, né? Eles praticam somente a utilização de livros, né? Eles não buscaram se aperfeiçoar, como eu disse antes deles. Eles não evoluíram, né, junto com as tecnologias. E isso, em tempos de pandemia, é uma coisa muito grave, porque os professor, aquela pessoa que quer ser um professor com excelência, ele tem que ter um conhecimento básico para essas situações, ou até mesmo para amparar seus alunos, mesmo que não seja na escola. Eu creio que ter um contato com seus alunos, eu sempre fui assim, gente. Eu nunca gostei de ficar na dúvida. Por exemplo, se eu tenho um problema aqui com a minha faculdade, né, eu tenho uma questão, né, que eu preciso de uma resposta, né, e uma pessoa, né, algum tutor, algum supervisor me diz, não posso te responder, não tô no horário, né, eu vou ficar muito triste, muito chateada, né, angustiada, né, gente, porque eu gosto de ter respostas imediatas, então eu acho que é legal, né, o professor ter essa interação, né, com um aluno, né, fora, né, da sala de aula, né, até mesmo para que muitas vezes muitos alunos ficam com o professor por muitos anos, né, para formar, né, uma relação, né, com os alunos mais leve, né, não tão
profissional, vamos dizer, sendo profissional, né, gente? Claro, tem que ser sendo profissional, né? Mas uma coisa que seja mais leve, mais dinâmica, né? Mais divertida, né? Porque é tão chato, né? A gente ter que estudar, né? Uma coisa que a gente não se sente bem, né? A gente tem dificuldade. Tem aquele professor que não explica, que sempre tá de cara fechada para seus alunos, né? Então é bom o professor ele ser mais dinâmico, mais divertido. É uma coisa legal. Então, os professores eles se sentem inseguros, desprezados, então, acerca da incorporação das tecnologias, das práticas pedagógicas. Mas para isso é importante ressaltar, então, a necessidade dos sujeitos apropriar-se de técnicas pedagógicas por meio de recursos tecnológicos, mas não qualquer recurso, né? A gente tem que ser recursos que se adaptam, né? Que adentram, né, o contexto educacional. Considerando que muitas vezes a formação inicial, né, ela não fornece, né, subsídios necessários, né, para que os docentes utilizem e integrem, né, e também se apropiem, né, das tecnologias nas práticas de sala de aula, né. Então, no seu processo, né, de formação continuada, né, isso se torna essencial, né. Então, né, toda essa apropriação pedagógica das tecnologias e as mídias digitais que são disponibilizadas na escola, elas podem seguir, né, algumas etapas, né. As tecnologias, elas para fazer, por exemplo, mesmo corresponde, né, a utilização de tecnologias que podem ajudar na organização, apresentação de conteúdos em sala de aula, né? Por exemplo, produção de slides, né, no Word, né, produção de um videozinho, né, mais dinâmico, né? Também produção de quiz, né? Então, tecnologias para mudanças parciais também, que diz respeito, né, à utilização mais constante, né, das tecnologias em sala de aula, né, fazer quem sabe, uma aula, né, na sala de informática, né, que legal, não seria? Será que os alunos não iam ter a mesma sensação que eu tinha? Então, fazer isso mais frequente, né, dá um trabalho para um aluno, pede para ele pesquisar, né, na internet, né, leva ele na sala de informática, se tem na sua escola, né. Então, uma coisa interessante, né, para os professores, eles trabalhar, né, e também levar também em laboratório, caso você seja um professor de química, né, de física também, né. Então, as tecnologias, elas servem para mudanças inovadoras, né, que buscam formar mudanças na escola, né. Diz respeito a uma flexibilização, né, toda a organização, né, curricular e na forma, né, de forma de gestão, né, do processo de aprendizagem, né. Tem todo esse conceito, né, envolvido. Então, a apropriação das tecnologias por parte dos professores, às vezes dão situações que sem planejamento, assim, que os professores eles não se sentem bem, né? Eles não gostam, né, de utilizar, né, as tecnologias, né?
mas elas são muito importantes. Me deu sono de novo. Eu não sei porque toda vez que eu vou gravar, me dá sono. Ou quando eu vou em alguma palestra, qualquer coisa, gente, me dá sono. Vocês também estão com sono assistindo? Comente aí se vocês ficaram com sono. Eu sou tão chata assim, que até eu tô com sono. Deve ser porque eu tô me vendo, né? Brincadeiras à parte, né? É sempre bom a gente ter essas interações assim mais dinâmicas, né? Como eu já falei com os alunos, né? Pra gente criar uma ligação, né? Para um aluno se sentir mais à vontade até para perguntar, né? Então, chegamos nesse momento do vídeo, né? Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a me fazer, né, gente? Porque eu não perguntei se vocês têm alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta a me fazer? Comenta aí embaixo. Se você está fazendo o meu curso de extensão, pergunta no WhatsApp se você não quer comentar embaixo na aba de comentários. Mas caso você não seja, né, aluno do meu curso de extensão, quem sabe você não queira participar de um próximo, né, que talvez tenha no futuro, né? Porque eu tenho mais estágios para fazer e quem sabe eu faço também no modo extensão, né? Eu estou fazendo no modo de 2020, né? Mas talvez, né, futuramente eu faço no módulo de 2021, então tenho que ler bem os manual, né? Quem sabe tenha, né, a possibilidade, né, de fazer outro curso, né? Imagina que legal, né, uma série de cursos, né, no YouTube, né, sobre os mais diferentes conteúdos, ensinando vocês, aprendendo com vocês. É tão interessante isso, né? É tão bom para minha formação e para a formação de vocês. Quem sabe vocês não resolvam, né, também fazer uma licenciatura, né, em alguma área, né? Eu, por exemplo, né, me inspirei, né, a outros professores, né, que são pessoas muito queridas por mim, né, eu gosto muito, né. Então, as tecnologias digitais dos profissionais, né, da educação, eles alguns eles necessitam, né, de eles desejam, né, aperfeiçoamento, né, dessas práticas profissionais diante dessa demanda, né. Os professores em si, né, eles possuem níveis de intimidade, né, diferentes em relação ao uso do computador. Nem sempre esses recursos em suas vidas pessoais possuem o domínio necessário, né, nessa prática. Então, sendo importante então a formação do professor voltado a níveis de aproximação, intimidade com as tecnologias e também com as mídias digitais. Então, como eu já citei, é muito importante a gente ter essa integração, né, das novas tecnologias e mídias digitais na educação, pois elas são fundamentais, né, para a vida do aluno, né, tanto para aulas mais dinâmicas quanto para aulas mais conceituais. Eu particularmente na história acho que a implementação das tecnologias é muito interessante, né? Pra gente compreender como mudou, né? No YouTube tem vídeos, né, tão interessantes, né, na internet, documentários, né? Então é interessante a gente ter acesso a essas informações. Então, pra mim, o uso dos computadores em sala de aula, em tecnologias e mídias digitais é muito importante, né? Então, ele aperfeiçoa, né, a formação do professor, né, suas aulas, né? Então, gente, quando a gente pensa, né, no uso das tecnologias e das mídias
digitais na educação, a primeira ideia que vem na mente são aparelhos como tablets, também computadores inteligentes e às vezes pensamos também em robôs, né? Muitas escolas também têm esses projetos, né, de criação de robôs, acho muito legal, mas nunca participei de nenhum, minha escola não tinha isso. Então, realmente, esses recursos estão realmente cada vez mais inseridos, né, nas salas de aula, né. Entretanto, a tecnologia e a inovação, elas fazem o ambiente escolar, né, há mais de séculos, né. É uma coisa que não é de agora, né, ela só se aperfeiçoou, né. Então, gente, eu já vou começar a concluir nesse vídeo, né, pois se eu não começar agora, né, eu vou demorar e não vou concluir depois, né. Então, pra mim, como aluna, né, futura professora, né, eu acho que o uso das tecnologias na educação e das mídias digitais já é uma necessidade, né, que ela é inadiável, né. Por que, né, que eu penso assim, né? Pois ela deve, né, ser reconhecida, né, por todo profissional de ensino, né, que anda se atualizando, né, nas últimas décadas, né, com todas as tendências, né, possíveis na área. Entretanto, né, algumas pessoas não se atualizam, como eu falei, né, somente buscam, se baseiam, né, em conceitos que estão disponíveis em livros, né? Mas, no entanto, é possível, né? Então, no entanto, é necessário, né, que se aplicam, né, em sala de aula, né, se empregue essas tecnologias, né? Mas simplesmente usar ferramentas tecnológicas na escola como fim em si mesmas, né, não é bem objetivo, né. O que vale a pena pesquisar e experimentar para descobrir, né, de que maneira essa tecnologia pode ser empregada para melhorar efetivamente, né, toda a aprendizagem, né, dos nossos alunos e o dia a dia também dos alunos, né, dos alunos não, desculpa, né, dos professores. Pensando então nessa questão, né, é possível sim utilizar, né, as tecnologias, as mídias digitais de forma produtiva, né. Então, a integração, né, da tecnologia e da mídia digital na educação é um recurso que pode trazer melhorias muito efetivas para a escola. Só preciso realizar algumas mudancinhas, né, na dinâmica das aulas, né. Nesse caso é interessante, então, preparar uma introdução da novidade, né, de maneira diferente, né, para cada um dos grupos, né, que vão ser afetados, né, por ela. Por exemplo, né, quando surgiu a pandemia, né, teve que ser feita toda uma introdução, né, da novidade, né, que os alunos iam ter que ter suas aulas de forma remota, né. Mas na escola mesmo também é possível, né, você sair, né, do tradicional, né, e mudar um pouquinho, né, implementar, né, as tecnologias, né, na sala de aula, mas é claro, sempre, como eu explico pra vocês, sempre inserindo isso aos poucos aos alunos. Não vai lá e taca, né, a informação nele logo de cara, né, vai aos poucos, né, primeiro explica como funciona, né,
Não deixa eles pesquisar também só o que eles querem, né, gente? Leva uma coisa restrita, né? Pra ter um respeito também, né? Uma coisa legal, né? Que não seja só uma aula. Uma aula divertida, mas que traga algum conhecimento, alguma carga, né? Pra vida desse aluno, né? Pra sua vida também, né? Então, também é importante, né? Ter o apoio dos pais, né? Responsáveis, né? E até porque a grande importância, né? Para o sucesso dos estudantes, né? Dos alunos, a participação, né? Da família nas mudanças, né? Que vão ser implementadas, né? Então, a adição, né, da tecnologia em sala de aula é uma coisa que tem que ser comentada, né, com os pais dos alunos, né, pois muitos pais não aceitam, né, não querem que seus filhos participem, né, então a gente comenta com eles, explica, né, a necessidade, que é uma coisa, como eu explico pra vocês, que é uma coisa fundamental, né, os pais têm uma cabeça mais aberta, né, que tem a maioria, né, das pessoas mais antigas, né, elas têm a mente mais fechada, né, mas se a gente conversar, né, com os pais, sim, é possível, né, a gente explica tudo, né, e é possível, sim, que eles aceitem, né, a, integração de novas tecnologias à escola e de mídias digitais. Então, né, como eu já expliquei, é algo muito importante toda essa implementação, né, da tecnologia na escola. Mas tem que ter tudo aquele todo aquele respeito, né, toda aquela por exemplo, o corpo escolar tem que ter noção, né, que sobre essa implementação, né, das tecnologias, a família do aluno também tem que ter noção do porquê que é isso, né. Porém, usar as tecnologias em sala de aula não deve ser uma coisa também muito, né, gente? Não pode ser todo dia, né? Tem que ser uma coisa moderada, né? Para aproveitar todas as vantagens que ela pode trazer, né, para os professores, pais e alunos, correto? Então não se trata assim de ignorar, né, também as dificuldades, né, existentes, muito menos criar uma relação de dependência, né, com as ferramentas tecnológicas, né? Mas felizmente é a própria adoção das tecnologias, né, que permitirá a escola moderar, né, seu uso pelos alunos com mais eficácia, né. Então é importante trazer essa acessibilidade, né, aos alunos, uma coisa que ele não tenha, né, na sua casa, né, e assim você já ensina ele a moderar, né, o uso, né, e dessa forma, né, além dele aprender, né, com mais disponibilidade de recursos, ele vai ter um que a mais, né, que é o que ele vai aprender, né, a se controlar, né, saber pesquisar coisas que têm fundamentos mais concretos, né, uma coisa mais boa, né, pra saúde, né, ele vai aprender de qualquer forma, né, então é um recurso que o professor pode direcionar a capacidade do estudante de utilizar os aparelhos eletrônicos em seu próprio benefício, né, então ele vai reduzir, né, o uso inadequado e aumenta a habilidade, né. Além disso, com o uso das tecnologias, é possível o professor ele combater, né, conversar com o aluno sobre o cyberbullying, né,
e outras ferramentas de preconceito que acontecem na internet. Então ele pode conversar com os alunos sobre isso. Ele também pode reduzir a distração que é causada por os smartphones, também por aparelhos mobile, né? Equilibrar também o tempo que estudantes dedicam aos jogos eletrônicos. Então eles podem aplicar esse tempo, né, a estudos, né, também a prática de atividades físicas, que é muito bom, né, para desenvolver a capacidade do cérebro também. E também orientar, né, pesquisas que em fontes offline, né, confiáveis, aumentando então o senso crítico. Eu sempre falo muito do senso crítico. Uma pessoa tem que saber, né, argumentar criticamente sobre os assuntos, debater sobre assuntos na sociedade. Então, esse ensino com as tecnologias inseridas é algo muito importante para a educação, em todos os aspectos e sentidos. Então, tecnologias mídias digitais, elas podem trazer muitos benefícios para a escola, para os pais, para os alunos, para os professores, para todo o corpo escolar, né? Então, além disso, ainda pode estimular, né, a leitura, né, em sala de aula com o uso de tecnologias, né? Aproveitando, assim, também os livros nos seus mais diferentes formatos, né? Podendo ler em tablets, smartphones e em outras formas além do livro, né? Físico, né? Além de ser bastante prático, é uma excelente maneira de motivar os jovens, né? Que não desligam os celulares de vídeos que não agregam um certo valor para a vida, né? E até mesmo tirar eles um pouco, né, dos jogos eletrônicos, né, que muitas vezes viciam, né, e trazer eles para uma literatura, né. Também tem os audiolivros, né, para quem não gosta de estar com o olho ali fixado na tela, eu prefiro os audiolivros, tá? Então, desfrutar, assim, dos livros, né, trabalhados em sala, né, é uma coisa muito boa, né, transformar a leitura em uma experiência multimídia, né. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos ter a parte 2 aí pra vocês também. Já agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Ou para aqueles que pularam, vieram só até o final, né, gente? Será que tem alguém que faça isso? Então, gente, é brincadeira, tá? Então, a gente agradece a todos, né, que deixaram o like, que se inscreveram no canal, que estão acompanhando os vídeos, a todos os participantes do curso. Lembrando que é muito importante, né, então, essa dinâmica, né, de escola, professores, alunos, todos os integrantes do corpo escolar, né, estarem presentes, né, ambos na vida de todos incorporados, né, ao mesmo contexto, né, social, e utilizarem, né, as tecnologias para se comunicarem, né, para aprenderem mais, buscar conhecimentos em livros digitais, em outras ferramentas digitais, e ter toda essa experiência, né, não só multimídia, mas uma experiência com boas fontes online, né? Não só online também, mas fontes offline, né? Então, no próximo vídeo que eu estarei trazendo, eu estarei abordando ainda mais profundamente sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade e para os nossos queridos aluninhos e aluninhas, futuros professores e professoras. Então, gente,
Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Então, eu encerro por aqui o nosso vídeo de hoje.